Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Autorádio, o podcast da Razão Automóvel, nono episódio, e mais uma vez estamos com a nossa equipa editorial residente. O Diogo, o Fernando e o João. Espero que esteja tudo bem convosco. Bem, esta semana foi uma semana diferente para nós, pelo menos diferente das últimas 8 semanas em que não pudemos testar automóveis, e foi um regresso da Razão Automóvel à estrada. Não só no nosso canal de YouTube, como tiveste a oportunidade de ver no nosso teste com o Hyundai Ioniq Hybrid, mas também em razãoautomóvel.com, com o teste publicado por ti, Fernando, ao Honda HR-V, não foi? Exatamente. Publicámos neste fim de semana o teste Honda HR-V, o mais pequeno SUV da marca japonesa, algo esquecido no meio de tantos pequenos SUVs que existem. Mas também publicámos um teste contigo, Guilherme, ao volante do Mercedes EQC, o SUV elétrico da Mercedes. Por isso, há muitos motivos de interesse no nosso site. Há este e muito mais. João, tu também finalmente começaste a ir buscar carros ao parque de imprensa, que ainda não nos vais poder mostrar, mas o que é que conduziste este fim de semana? Um Renault Captur Diesel. Para regressar à estrada, tive a oportunidade de andar com o novo Captur. Era um carro acerca do qual já tinha alguma expectativa, porque acho que já todos vocês tinham conduzido o carro, menos eu. Portanto, era aquela coisa, bem, já que toda a gente fala bem, deixa-me ver então o que é que ele vale. E foi realmente o carro que assinalou o meu regresso à estrada, perto de 8 semanas depois de ter ficado literalmente parado. Portanto, sabe sempre bem voltar a conduzir. Ainda sabes conduzir, não sabes? Quem Acho que sabe não sim. esquece. Quem sabe não esquece. E a comandar bem, bicicleta. mas antes de passarmos ao nosso tema principal, que hoje é um tema de alta velocidade, não é? Vamos tentar bater os 500 km por hora. Diogo, mantendo-nos nas marcas francesas, tu também tiveste uma entrevista, ainda não presencial, porque ainda não voltámos, já voltámos aos testes de estrada, mas ainda não voltámos aos aeroportos e à azáfama das nossas apresentações internacionais, e tiveste a conversa com Gilles Normand, não é? Responsável de veículos elétricos da Renault. Sim, olá a todos. Mais um podcast, o nono. Estamos quase no 10º. Epá, eu estou muito feliz. Já estamos quase no nosso 10º podcast e temos cada vez mais pessoas a ouvir-nos e a ver-nos. Sim, pá, mesmo muito bom. Sim, é verdade, estive à conversa com o Gilles Normand numa mesa redonda digital, naturalmente, como tu disseste, não foi presencial, e tivemos a falar um bocadinho sobre o futuro da Renault no que à eletrificação diz respeito, e também da Dacia, porque até 2022, 2023 vão lançar imensos carros 100% elétricos. E outra coisa que vamos a falar também foi de como é que o mercado dos elétricos tem vindo a evoluir e também um bocadinho das consequências da pandemia do Covid-19 nas vendas e também nas perspectivas do grupo Renault. É um conteúdo que tu podes ver no nosso website, passa por lá e enfim, deixa um comentário, basicamente. E partilha, sobretudo partilha os nossos conteúdos, porque esta é a forma que tu podes encontrar para ajudar a Razão Automóvel a continuar a crescer e a trazer-te estes conteúdos de qualidade sobre a atualidade do mundo automóvel. E já agora, dizer também o seguinte: tu podes deixar-nos sugestões para o nosso Autorádio, o podcast da Razão Automóvel, através do e-mail podcast@razãoautomóvel.com. É por vezes difícil responder a todas as vossas mensagens, seja através de e-mail, seja através das redes sociais, porque afinal de contas somos uma comunidade no YouTube com mais de 90 mil subscritores, outro motivo de festa para todos nós, mais de 130 mil no Facebook, quase 50 mil no Instagram e mais de 700 mil utilizadores únicos no nosso website. Portanto, temos aqui uma grande massa crítica e muita gente a ver-nos e também a ouvir-nos através do Apple Podcasts e também do Spotify. Se nos estás a ouvir através destas plataformas, o nosso muito obrigado, porque também aqui continuamos a bater recordes. E já que fizemos uma resenha da semana que passou, não sei se há mais alguma coisa que querem acrescentar ou não. Acho que falámos de tudo. O melhor é mesmo passarem pelo site da Razão Automóvel e verem, terem possibilidade de ver efetivamente a quantidade de conteúdos que nós publicamos todos os dias, e se querem estar a par todas as novidades do mundo automóvel, de facto, a Razão Automóvel tem de ser o vosso website. Mas vamos passar para o tema desta semana, os carros mais rápidos do mundo. Um rearranque aqui a toda a velocidade.
a corrida pelos 500 km por hora. Vamos falar dos carros que se estão a alinhar nesta corrida e ver se vão conseguir bater esta barreira. Vamos falar das dificuldades, se faz sentido ou não, e das soluções técnicas de cada marca que está a tentar bater esta mítica barreira. Já passámos os 300, os 400 e agora vamos a caminho dos 500 km por hora. E, Diogo, a velocidade é algo que é praticamente inata ao ser humano e com que todos nós sonhamos, seja em pequeno através dos triciclos e das bicicletas, que tentamos andar a fundo, seja depois mais tarde com os automóveis. A humanidade tem efetivamente uma paixão pela velocidade. Sim, tem uma paixão pela velocidade e não é de agora, não é do tempo em que os automóveis eram algo que era acessível a todos. Já no início de 1920, 1930, já nessa altura se procuravam bater recordes de velocidade que até hoje, até há muito pouco tempo é que foram batidos, há um artigo muito interessante no nosso website sobre isso, que é de um carro recordista da Mercedes e que tinha um recorde de velocidade mais antigo de sempre, que só foi batido muito recentemente. A velocidade é algo que nós sempre procuramos atingir por uma questão de superação. Eu acho que em tudo o ser humano gosta de se superar, e assim que nós colocamos 2 ou 4 rodas numa coisa que anda para a frente e para trás, a primeira coisa que pensamos foi: quanto é que isto dá? Não é? E será que dá 20 km por hora? E no dia em que chegamos aos 20 km por hora era a loucura total. Havia pessoas que achavam que nos podíamos desintegrar a tal velocidade. Havia, sei lá, há tantas histórias no nosso passado mais recente, dos últimos 100 anos. Há quem diga inclusivamente que a competição automóvel surgiu a partir do dia em que fizeram um segundo carro e tentaram logo ver qual é que era o mais rápido. Sem dúvida. Efetivamente, a velocidade é algo que nos é praticamente inato, é uma grande paixão, como nós já escrevemos também no website da Razão Automóvel. E agora uma pergunta para todos, antes de começarmos a escalpelizar todos os carros que no futuro próximo vão bater ou vão tentar bater os 500 km por hora. Algum de vocês fez parte do grupo de crianças que media a performance dos carros espreitando para o seu interior e tentando ver qual é que era a graduação do conta quilómetros? Acho que fizemos todos, sem dúvida. Porque não tendo outro motivo ou outro ponto de comparação, era o que o velocímetro indicava. E eu lembro-me de ver, quando via um carro a marcar 200, já tinha que ser melhor que o outro que marcava 180. 260. Eu tinha uma amiga cujo pai tinha um Renault 11 Turbo que marcava 200 e picos. E as discussões que se criavam no recreio dela a dizer que o Renault 11 Turbo do pai dela era o carro mais rápido dentre os pais todos. Eu lembro-me de espreitar para dentro dos carros e ver qual é que era a velocidade que marcava a velocidade máxima que marcava no velocímetro. Por isso sim, fiz parte desse grupo e eu lembro-me da primeira vez que vi um carro que marcava 300, que foi o 911, e fiquei a olhar para aquilo assim: é isto, o que é isto? Que magia negra é esta que aqui está? Também me lembro da primeira vez que vi um conta quilómetros com uma graduação até 300 km por hora, mas não foi num carro, foi numa moto, foi numa GSX-R 1100, e aquilo tinha os números todos, quase 10, 20, 30, 40, 50, bem, e aquilo era cheio de números, era muito interessante. Eu não sei até que ponto é que não comprei a minha Renault Megane 1.5 TSI com os seus 82 cavalos, porque o velocímetro estava graduado até aos 260 km por hora. Eu lembro-me quando conscientemente o meu pai teve uma e quando chegou lá a casa o velocímetro 260 e eu: este carro deve andar bué. Não. Infelizmente era só uma questão de custos. Suficiente. Eles meteram o mesmo velocímetro em todos os Megane, independentemente se tinha 100 ou 200 cavalos. Bem, estás a estragar o sonho de criança, Fernando. Eu sou assim, pá. Eu espero que não haja crianças a ouvir este podcast, porque acho que faz parte do crescimento saudável de qualquer criança medir a performance dos carros
pelo velocímetro. Agora também já não é possível, agora é tudo digital. É tudo digital, é tudo um smartphone, basicamente. Terrível, Não tem a terrível. mesma piada. Bem, mas seguindo aqui as nossas temáticas, bem, depois do Bugatti Chiron se ter tornado o primeiro carro de estrada a ultrapassar as 300 milhas por hora, ou se preferirem os 483 km por hora, agora a fasquia tinha de passar, naturalmente, para os 500 km por hora. Há 3 grandes candidatos a esta cifra, a bater esta cifra. O SSS Tuatara. SSC? SSC, desculpa, SSC. Tem nome de navio, não tem? Tem. Norte-americano. Tipo, tem nome de porta-aviões. Mas Exatamente. eles tiveram que apresentar-se dessa forma porque SSC é inicial para Shelby. Só que não tem nada a ver com a Shelby que nós conhecemos, conhecida pelo Cobra, pelos Mustang. Sim, não tem nada a ver com a Shelby do Carroll Shelby. É por isso. É por isso, muito bem. Depois temos o Hennessy Venom F5 e finalmente o outro nome difícil de pronunciar, Koenigsegg Jesko Absolute. E nós vamos falar de todos eles aqui neste Autorádio, o podcast da Razão Automóvel, que eu espero que tu já tenhas subscrito em Apple Podcasts ou em Spotify, ou se nos estás a ver através do YouTube, seja muito bem-vindo mais uma vez a esta sala de estar improvisada nas nossas casas e nós esperamos brevemente estar de regresso à nossa redação. Mas antes de passarmos para estes modelos, vamos... Uma pergunta que eu lanço aqui para a nossa mesa virtual. Numa altura em que o mundo começa a fazer uma aplicação cada vez mais criteriosa dos seus recursos, faz sentido ou é legítimo andar em marcas a tentar superar os 500 km por hora? O que é que achas, João? Começo por ti. Bem, como começámos esta conversa, a busca pela velocidade acho que é uma coisa constante. E espero que, mesmo que se esteja a entrar numa era mais racional, espero que continue no mundo automóvel, porque já assistimos um meio onde isso acabou, que foi o mundo da aviação civil. Chegou-se ao Concorde, atingiu-se um avião de passageiros supersónico e depois tem vindo sempre a descer. Os aviões estão mais lentos hoje do que eram há 20 ou 30 anos. Por isso, no mundo automóvel, acho que faz todo o sentido, porque estas metas que se estabelecem permitem ultrapassar desafios que depois podem vir sendo escalados e aplicados aos automóveis mais mundanos. Porque basta olhar que há 30 anos um Clio se calhar dava 150, 160 e hoje dá se calhar 180 ou 200. Como é que tu sabes, e a diferença... João? Diz? Como é que tu sabes? Como é que eu sei? Porque eu tenho aqui uma vasta coleção de revistas e sou o feliz proprietário de um Clio, por acaso. Não, ok, pronto, safaste a questão. E tu, Diogo, achas que é legítimo esta procura? Eu acho que isso Achas que é uma questão muito interessante, que é se nós devemos limitar a pesquisa e desenvolvimento tendo em conta o que se está a fazer hoje de combate às emissões e todas as questões ecológicas. Eu acho que não está intimamente ligado. Acho que nós temos que continuar a investir em nos superarmos e a tentar superar-nos, até para podermos perceber qual é que é o limite das mecânicas e qual é que é o limite da técnica para basicamente continuarmos também a poder, em paralelo a propostas mais exóticas, poder desenvolver propostas que sejam aplicáveis a carros mundanos e que possam servir as pessoas comuns. Vemos o exemplo não destes recordes de velocidade, mas vemos o exemplo da Fórmula 1. A Fórmula 1 continua a ser um sítio onde as marcas vão desenvolver as suas tecnologias. No início do podcast falaste da conversa com o Gilles Normand e uma das perguntas que lhe fizeram é muito parecida com esta que tu fizeste. Foi perguntaram-lhe se ele achava que a Renault devia abandonar a Fórmula 1 porque a Fórmula 1 é maioritariamente ou totalmente quase baseada em motores de combustão, apesar de estar cada vez mais eletrificada aos poucos, não é? Como todos sabemos. Mas fazia sentido, tendo em conta que existe Fórmula E, que é o símbolo do
símbolo máximo do desporto e da verde, se fazia sentido a Renault estar na Fórmula 1 a gastar fortunas e fortunas em algo que não é algo que tenha paralelo com a realidade. Estamos a apostar na redução das emissões, nos carros 100% elétricos, etc. Ele respondeu que era muito importante continuar, até porque tudo o que sejam tecnologias de travagem regenerativa, sistemas elétricos mais complexos, foram e estão a ser desenvolvidos na Fórmula 1 e depois são aplicados aos carros normais. Eu acredito que as marcas que estão a procurar atingir esta marca dos 500 km por hora, tal como tentaram superar os 400 km por hora, que podem de facto utilizar esse know-how, esse conhecimento que vão adquirir nesse processo e utilizá-lo em modelos mais comuns. Não sei se no caso do tatuar se fará sentido, porque pronto, a ligação deles ao mundo normal não é grande, não é? É uma marca exótica. A NSI também não me parece que é uma marca que também procura por recordes que esteja para aí virada. Já a Bugatti, eu acredito que dentro do grupo Volkswagen haja um aproveitamento efetivo do know-how que é desenvolvido na Bugatti, mais do que a questão do luxo do luxo aliado à superação dos números. Acho que pode-se retirar daí efetivamente alguma tecnologia interessante de gestão térmica, de aproveitamento de eficácia dos motores, enfim, acho que há uma infindável vantagem em continuarmos a tentar superar-nos. Por isso, sim, eu acho que é aceitável. De um ponto de vista muito racional, achas que acho que é aceitável, acho que faz sentido. E tu, Fernando, de um ponto de vista mais emocional, o sonho que manda a vida, e achas que a humanidade deve-se dar ao luxo de continuar a sonhar com carros que batem 500 km por hora, ou achas que nos dias que correm não é uma mensagem que seja muito positiva? Eu acho que eu vou alinhar pela bitola do João e do Diogo. Eu acho que é importante tanto do ponto de vista racional como emocional. No emocional porque tens ali uma barreira que parece intransponível e devemos mandar mais uma vez a espécie humana a superar uma barreira que há poucos anos já era considerada ficção científica. E do ponto de vista racional, aquilo que já disseram, há que desenvolver tecnologias para superar esses limites. E essa tecnologia pode ser aproveitada e se calhar não mais importante que a ligação ao Sol, que é a tecnologia aplicada aos pneus, que pode dar saltos bastante interessantes. Esse é um fator muito importante e que tem sido uma das principais dificuldades das marcas nas tentativas de bater recordes, porque aumentar a potência não é uma dificuldade, uma problemática muito grande, mas fazer com que os pneus aguentem as forças de as forças atríticas, as forças centrípetas ou centrífugas, não é? Agora confundiste. Vai para fora, exatamente. Se temos engenheiros aí desse lado, perdoem-nos, mas podes-nos falar mais um bocadinho sobre os pneus, Fernando? Sim, é importantíssimo. A gente sabe como os pneus são importantes, isso. Seja para atingir velocidades elevadas, seja para dar voltas em circuito, mesmo qualquer carro. A segurança dos carros convencionais. Exatamente, a gente sabe que os efeitos, como por exemplo um pneu silica é capaz de fazer nos tempos por volta de um carro, comparando com um pneu com rastros, não é? Agora, a velocidade máxima, a procura da velocidade é extremamente importante para criar até compostos mais resistentes a estes stresses, não é? E isso acaba por depois descer na hierarquia dos automóveis. Eu até vou mostrar aqui um artigo que nós publicamos no nosso website, que eles nos estão a ver através das plataformas de podcast. Podem visitá-lo procurando no nosso website, mas todo o desenvolvimento que uma marca de pneus, neste caso creio que tenha sido a Michelin, teve de fazer para conseguir que o Chiron... Isto é uma batalha contínua, porque eu lembro-me quando o Veyron foi lançado para atingir os 400 km/h,
aquilo foi uma tarefa herculeana, não é? Isto porquê? Porque não só a velocidade era muito elevada, como o Veyron não é propriamente um carro leve. Aliás, a Michelin, acho que um dos requisitos que chegou a pedir à Bugatti foi que tirasse peso ao carro, que o carro. A versão final é pesada, mas aquilo que chega aos 2.200 kg, algo assim. Mas o original ainda era mais pesado e era impossível garantir que o pneu aguentasse o esforço de dar 400 km/h, ou mais de 400 km/h, com o carro a pesar o que pesava. E agora estamos a chegar a um ponto que conseguimos ter pneus para atingir 500 km/h. Bem, mesmo assim, acho que estamos no limite daquilo que é perto do limite daquilo que é possível fazer. Que eu recordo-me também já há algum tempo, e por falar em velocidade, se a gente falar naqueles recordes daqueles carros tipo foguete, lá Os Opel Rack. o Opel, mas isso já foi há muito tempo atrás. E isso já foi. Triste. Exatamente, ou então o último que bateu a velocidade do som em terra, o SCC Trust. Eu recordo-me da altura terem. Hã? Ele Não, tinha não tem pneus, porque a partir de uma certa velocidade não há composto que aguente, desintegra-se. Então usam rodas de alumínio. Por isso eu acho que estamos a chegar a esse cilindros, ponto. tipo cilindros, não é? São rodas, são discos sem alumínio, Discos de basicamente. alumínio. Por isso eu acredito que temos já um limite. Isto vinha a propósito também de outra ideia que eu queria passar, mas pronto. Eu até acho que depois de alguém atingir esta barreira dos 500 km/h, acho que isto vai acalmar um bocado, porque racionalmente não faz muito sentido ter carros a dar 500 km/h. Se passa a mensagem certa ou errada em nível ambiental, também acho que é um pouco irrelevante, porque estes carros são carros de colecionador, a maior parte deles vão ficar em garagens durante décadas e décadas, não vão prejudicar o ambiente, de certeza absoluta, assim tanto como isso. Mas acho que é um exercício. Aproveitando aqui a deixa do Fernando, que falava da velocidade e dos carros estarem maioritariamente o tempo parados, achas que devia de haver limitações legais à velocidade máxima dos carros ou não? Bem, isso é uma velha discussão, não é? Eu acho que essas limitações são inevitáveis de se verificarem em todos os carros nas próximas décadas, até porque uma coisa que, principalmente nos carros com motor térmico, ou seja, motor de combustão, vamos chamar-lhe assim, não vamos chamar de motor térmico, vamos chamar de motor de combustão, devido às emissões, não é? Porque nós nem mesmo que não tenha efeitos práticos concretos, porque em maior parte dos países, incluindo Portugal, o limite é 120 ou 130 km/h, e até há alguns países que esperam ou dizem que vão baixar dos 120 para os 110, o que é inacreditável se pensarmos que os carros estão cada vez mais seguros. Nós continuamos a ter velocidades máximas permitidas em autoestrada que têm décadas. Portanto, E acho isto que vem uma normativa europeia, é tão racional se estiver como enganado, que quer limitar a velocidade dos carros. Sim, e até se fala na possibilidade, salvo erro, de se abrir uma exceção para carros que sejam 100% elétricos. Que é isso que algumas pessoas defendem. O que é uma discussão. Eu acho que é uma discussão, acho que é outro podcast, sinceramente. Eu acho que da intervenção do Fernando, e eu queria só dar um pequeno lamiré, porque acho que é um ponto muito importante, são mesmo os pneus. Nós não temos ideia da importância que os pneus têm para um automóvel. A maior parte das pessoas que olham para um carro olham para a parte estética, se tem um aileron, não sei o quê, se tem não sei quantos cavalos, fazem uma repro, metem os travões disto e daquilo, e depois esquecem-se completamente que sem pneus nada daquilo que vão fazer no seu carro vai funcionar. Portanto, por melhor que seja o carro, os pneus têm que estar efetivamente à altura. E todos estes avanços que estamos a falar hoje, por exemplo, no caso do Iesco, só foi possível a Christian von Koenigsegg assumir um compromisso de quebrar um recorde com o Iesco Absolute, porque tem uma parceria com a Michelin que está a dar muitas dores de cabeça a toda a gente, que vai permitir ultrapassar essa barreira.
Portanto, agora respondendo cabalmente à tua questão, se eu acho que se deviam limitar os carros. Acho que é uma não questão. Pelo menos para mim é uma não questão. E para ti, João? É uma não questão? Ou. Para mim é uma não questão, porque acho que, é assim, sejamos honestos, há muitos carros que já estão limitados, por exemplo, aos 250, Certo? e sabemos que é fácil deslimitá-los. Portanto, e quando falamos de carros que são capazes de atingir 500 km/h, eu acho que ninguém que tenha possibilidade de comprar um carro que custe o que estes vão custar, seja louco o suficiente para tentar atingir os 500 km/h, ali num troço de A1 ao pé do carregado. Não me parece que o vão fazer. São pessoas que à partida serão Disseste responsáveis. esse troço de estrada por algum motivo em particular? Ou foi É o uma único letra troço que eu me surgiu? recordo das nossas autoestradas que é consideravelmente em linha reta, porque a maioria das nossas autostradas são relativamente sinuosas, tem aquelas curvas mais Certo. largas, Longas. mas não me parece que seja necessário proceder a limitações. Eu estou a ver que foi para aí que foste com o teu Renault Clio. Vamos chegar lá. Quem quiser andar depressa e violar essas leis vai fazê-lo, como já o faz hoje, porque os limites de velocidade existem. E quem tiver um carro destes, não me parece que vá andar a prevaricar só porque sim. Portanto, acho que é como o Diogo diz, é uma não questão. E até espero que não se comece a legislar nesse sentido, porque já há tanta legislação à volta do automóvel. Era só que nos faltava haver ainda mais uma, agora não pode passar desta velocidade. Mais legislação, não. Por favor. Eu acho que está na calha uma limitação automática dos carros através da lei sim, dos sinais de trânsito. exatamente, e isso é tenebroso, sinceramente, porque isso depois vai nos tornar mais anestesiados a conduzir, porque o carro vai tratar disso por nós. Nós estamos basicamente Vai ser a contraproducente. relaxar. Eu acho que é. Acho que já houve até um estudo, já fizeram uma experiência piloto no Reino Unido e para observar o comportamento dos condutores com essa medida, e não é nada. As conclusões não são nada positivas, sinceramente, porque os condutores tornam-se ainda mais distraídos do que já são. Desresponsabiliza o condutor por aquilo que devia de ser a sua principal Exatamente, preocupação porque quando está ao comando de um exatamente, carro. eles estão que é sempre a fazer carregar no velocidades. acelerador, o carro não sai daquela velocidade e cria situações de perigo, sobretudo se tiveres que ultrapassar um caminhão ou algo assim do género, porque o carro depois vai chegar a um ponto e estagna, não vai andar mais. Pois, olha, eu agora dando um bocadinho a minha opinião, eu sou pela responsabilização das pessoas pelos seus atos e não pela Concordo. proibição Sim. de raiz das coisas. Temos de ser crescidos Exato. e só crescemos também com a nossa própria responsabilização. Antes de passarmos para os carros que vão ser capazes, possivelmente, de passar a barreira dos 500 km por hora, aproveitando as palavras do Diogo para mostrar mais um conteúdo do nosso website, diferente. Nem sempre são carros, às vezes também publicamos algumas motas. Isto a propósito dos pneus. O Diogo falava da parceria da Koenigsegg com a Michelin. Foi com a Koenigsegg, não foi, Diogo? Falavas há pouco. Foi. E vou-vos mostrar aqui uma moto que só foi possível ser produzida porque houve uma marca de pneus, a Bridgestone, que aceitou o repto se quiserem saber, quem nos está a ver, quem nos estiver a ouvir não consegue ver, eu estou a mostrar uma Suzuki GSX-R 1300 a Hayabusa, durante muito tempo a moto mais rápida do mundo, que só foi possível ser produzida por causa do envolvimento direto da Bridgestone nesta moto. Diziam que era impossível uma moto de estrada ter pneus capazes de aguentar mais de 300 km por hora, e só graças à ajuda da Bridgestone é que foi possível lançar esta moto. Neste artigo, quem nos está a ver vai ver um besugo, vai ter de visitar para perceber porquê. Eu vou deixar no link do YouTube a explicação. Vai também ver um Fiat Multipla, e o que é que um Fiat Multipla tem que ver com uma Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa? Bem, tem de visitar o nosso website. Mas vamos voltar finalmente aos carros. Vou tentar só aqui colocar o ecrã bem, está certo. Vamos voltar à lista de carros que vão bater os 500 km por hora. E vamos começar, João, por ti. Nos traz um carro americano, uma versão assim mais bruta e mais raw, mais temperamental de todas, o Hennessy Venom
F5, Hennessy, que é uma marca norte-americana, que é uma espécie de David contra Golias. É uma preparadora, É uma efetivamente. preparadora Exato. que tem dado muito que fazer a marcas já instituídas, como é o caso da Bugatti. Podes É verdade. falar deste F5 e dos seus antecessores? O F5 é a resposta o Venom F5, para o tratar pelo seu nome completo, é a resposta da Hennessy à Bugatti. Ele já tem uns anitos, nós conhecemos, salvo erro, no SEMA 2017 ainda, mas só o ano passado é que pronto, ao mercado, porque isto é daqueles projetos, estamos a falar de uma empresa pequena, a Hennessy é um preparador que nós estamos mais habituados a ver, até a desenvolver compressores e versões mais musculadas de carros como o Jeep Grand Cherokee e tudo. Versões de 1000 cavalos do motor do Hellcat, basicamente, em tudo que é caro. E para concorrer com o Bugatti Chiron, eles decidiram usar todo o seu know-how. E o que é que fizeram? Criaram um motor. Eles, em parceria próxima com a Pennzoil e com a Precision Turbo, decidiram desenvolver de raiz um motor, um V8 com 7.6 litros e cerca de 1600 cavalos. Aproximadamente, como sabemos, a partir de uma certa altura estes valores deixam de ser ultra rigorosos, porque já estamos a falar de uma potência brutal e pronto, se tiveres a ver... Arranjar bancos de ensaios para isto não é fácil, não é? Não é fácil e também não acredito que seja fácil arranjar uma pista de teste. Isso é o parte de bancos. É uma coisa brutal e depois é a boa maneira americana. Não há aqui ajudas elétricas, há sim 2 turbos gigantescos, um V8 e muita cilindrada, que, ao que tudo indica, será capaz de pelo menos dar luta na guerra. Luta já é uma guerra, exatamente, é isso mesmo. É uma guerra. Já agora a Hennessy já chegou a estar nesta guerra após o Veyron ter conseguido o recorde, não é? E tinha criado um carro a partir que começou como um Lotus Elise, mas que no final já não era um Lotus Elise. O que é que eles pegaram? Pegaram num carro que não é soldado, que é colado, e é colado, sim, a dar mais de 400 km por hora. Mas aquilo no final já não era nada. Já tinha pouco. Mas de qualquer forma houve muita gente a contestar até o recorde que eles conseguiram na altura, porque mais como aconteceu com o Chiron agora mais recentemente, também acho que só foram numa direção e não voltaram, não fizeram a segunda tentativa para calcular a média. Pode explicar como é que isso funciona para um recorde, para ser batido um recorde, o que é necessário? Sim, exatamente. Para o carro ser considerado o mais rápido do mundo, há que fazer 2 passagens a alta velocidade, não é? E a velocidade média dessas 2 passagens é a velocidade máxima que fica registada nos recordes. É por isso que, apesar de ter sido o Bugatti Chiron o primeiro a passar a marca das 300 milhas por hora, não é considerado o carro mais rápido do mundo, com esse título ainda a pertencer ao Koenig XHR RS, que tem, se a memória não falha, 450 e tal quilómetros hora. O Bugatti só fez uma passagem, portanto. Exatamente, foi só numa direção e eles depois também têm um tempo limite para voltar a fazer a segunda passagem e eles nem sequer fizeram. Era só mesmo para bater aquela marcazinha das 300 milhas, fizemos, pum, e está feito. Eu imagino chegar aos 380, parar, meter marcha atrás, dar a volta, olhar para trás, deve ser mais ou menos isto por cima. E depois há aqui um dado curioso, porque a gente está aqui vamos falar de 3 carros, e se calhar podemos dizer qual é o carro que não vai estar aqui presente, que é precisamente o Chiron, porque a Bugatti, de acordo com o seu presidente, não vai estar nessa guerra dos 500 km/h. Fizeram isto só para calar os críticos, mas eles não querem perseguir o título de carro mais rápido do mundo. Vão-se deixar dessas brincadeiras. Vamos ver. Por enquanto. Por acaso achei interessante a Bugatti deixar de procurar valores absolutos de velocidade e fazer uma versão mais radical, mais focada em pista do Chiron. Era algo que eu não estava, o Divo. Não estava à espera.
do Chiron, o Divo. o Chiron Sport, o Chiron Sport. Não, o Divo é mesmo. O Sport também tem esse cunho mais desportivo. Mas o Divo foi O feito. Divo Ou é um seja, Chiron com uma capa diferente e com algumas mas diferenças, não é? é basicamente o GT3 RS do Chiron. Aquilo. Tem um nome diferente e dá para cobrar Ainda que a 5 Bugatti o milhões de euros. apresente E como um pronto. modelo diferente, não o apresente como uma versão. Isso depois podemos falar um dia do- também Sim, das estratégias do senhor Winkelmann para render o peixe. para fazer render o peixe, era isso que eu ia É, dizer. ele já o fez Epá, na Lamborghini e agora está a fazê-lo na Bugatti. E, e Pronto. com sucesso, porque E com sucesso, porque são eles umas- vendem-se todos, é uma coisa Exatamente, inacreditável. olha, Né? O Divo, por exemplo, o Divo é um carro que custa mais de 5 milhões de euros, sem impostos, Esgotado. está esgotado. O Chiron é quê? 2 milhões para aí, por isso estão a ver, não, E a Sim. lista de espera é enorme, eu ainda estou à espera do meu. Já há 2 anos. Também Já há eu, dois pá, anos. também eu. Desisti, Já mandei Mas, mensagens, agora serão por causa do Covid, que estava tudo suspenso, mas pronto. só para Estes completar aqui ataques são inadmissíveis. a história do facto da Bugatti não estar Força. nos recordes. Pá, se lembram há 2 ou 3 anos, quando o Koenigsegg já bateu os recordes todos, antes disso, a Bugatti tinha feito aquele famoso teste dos 0 aos 400 km/h e aos 0 outra vez, em 42 segundos. Nós fizemos um artigo, eu sei que foi eu que escrevi, a dizer nada é mais rápido. Bugatti Chiron faz 42 segundos dos 0 aos 400 e aos 0. 2 semanas depois, o que é que foi? Chega a Koenigsegg numa pista, num aeródromo qualquer e bate aquilo por 4 ou 5 segundos. E foi no aeródromo deles, se eles têm um aeródromo. Exatamente, e o piso e as condições eram péssimas para aquilo. Eles depois voltaram a fazer o teste em melhores condições, ainda conseguiram melhorar mais o tempo. Pá, e digamos que toda aquela larida à volta dos 42 segundos, pá, foi assim uma espécie de humilhação quase pública por parte da Koenigsegg à Bugatti, que é uma batalha que sempre anima aqui os entusiastas. Mas E acho que é mais. Sim, desculpa, Fernando, continua. Termina o não, teu, é só, o teu só raciocínio. mas pronto, basicamente, acho que essa é a razão pela qual a Bugatti não se vai meter nesta brincadeira. Não é bem uma brincadeira, mas que é um assunto muito sério, mas precisamente porque é provável que o Sr. Christian von Koenigsegg 2 semanas depois vai conseguir bater o recorde deles, ou outra personalidade qualquer que tenha um carro pronto para bater o recorde da Bugatti. Isto não é brincadeira, como estava. Exatamente. Isto não é brincadeira, isto é uma questão de honra, caramba. Exato. Isto é uma questão de honra. Mas não deixa de ser interessante. João, antes de continuar, tens mais alguma coisa que queres dizer sobre o teu Venom F5? F5, não. Acho Potência que estimada, pode é recordar? aproximadamente 1600 cavalos. É uma coisa. Eu posso se calhar dizer, até porque, João, se me permitires, Força. para além da potência, o Venom F5, o carro supostamente vai ser lançado este verão. Sim. Chega ao mercado este verão. E nós vamos trazê-lo E aqui já ao com nosso uma canal do YouTube. potência, exatamente, em última mão. Não. E Em a última potência estará não nos 1600, mas acima dos 1800 cavalos, já está confirmado. Foi confirmado agora, há muitos poucos dias, há cerca de 2 semanas, pela NSI. E querem superar os 500 km por hora também, definitivamente. Portanto, estão oficialmente na corrida, não é? Aumentaram a pressão dos turbos. Ainda aguenta sem partir. E foram buscar Exato. mais 200 E cavalos. se partir tem que só voltar para trás, não tem que durar muito tempo. Temos que ver que o objetivo inicial era as 300 milhas, os 483 km/h. Mas entretanto a Bugatti adentrou-se, portanto. Exatamente, mas já há aqui uma questão. Eu lembro-me quando o Veyron surgiu, houve uma declaração de um engenheiro qualquer da Bugatti, não me lembro quem, que disse: a partir destas velocidades elevadas, 400 km/h, cada km/h a mais exige 8 cavalos de potência. Então, eu acredito que seja por isso que agora o Hennessy deu um salto de 200 cavalos. Isto é exponencial, não é, Fernando? Isto é Exato, exponencial. Para chegar aos 200 km por hora, por exemplo, precisamos, vamos supor, de 110 cavalos, mas para chegar aos 300 km por hora já não precisamos de mais 100 cavalos. Já precisamos de triplicar a potência ou quadriplicar a potência, porque é exponencial. Sim, há muitos fatores em consideração, mas que a regra geral precisas de pelo menos 400 cavalos para dar os 300 à hora. Um dado interessante, porque isto tem tudo a ver com aerodinâmica e com a resistência do ar. A partir dos 60 km por hora,
a resistência aerodinâmica supera a resistência do rolamento dos pneus. É por isso que nós de bicicleta, nós de bicicleta não é com facilidade, mas mais ou menos nas condições ideais conseguimos atingir os 60 km/h, mas a partir daí temos de ter umas pernas do Armstrong ou descer, porque já necessitamos do dobro das pernas para conseguir atingir uma velocidade superior. Ou então uma descida ainda mais íngreme. Ou então ainda mais coragem. Também. Olha, sendo mais preciso, só precisando aí o valor, 1842 cavalos, o Venom, garantidos. Portanto, Puro músculo americano. American Muscle. Outro fator interessante nos carros, e vamos passar para o próximo, vamos passar para o carro do Diogo, é que se há uns anos atrás, como eu mostrava aqui neste livro, que foi o meu primeiro livro de carros, nós precisávamos de carros extraordinários para bater os 300 km/h, como este, ou como este. Estes não são exemplos. Hoje a engenharia está tão desenvolvida que são carros que são utilizáveis no cotidiano. Eu posso ir às compras num Bugatti Chiron e depois sair dali e hipoteticamente acho que é a grande bater os exatamente. 400 km/h. É a vitória da técnica sobre Exatamente, acho que é a grande vitória do Chiron. É o facto de ser um carro usável, apesar de ter 1500 cavalos e dar mais de 400 km/h, sem dúvida. Eu não sei se consegues ir bater os 400 km/h, mas pronto. Deves conseguir ficar lá perto. Podemos tirar as dúvidas. Podemos tentar tirar. Arranja-me um Chiron e eu tento provar isso. Vais às compras. Não está fora de questão nós testarmos um Chiron. Venha Mas eu. Diogo, fala-me do Koenigsegg Jesko Absolute. Pá, o Koenigsegg é mais um candidato Absolute. aos 500. É, exatamente, é um candidato aos 500 km/h. Não é uma parceria com uma marca de vodka, portanto eles não estão loucos. Isto é mesmo, isto vai mesmo acontecer. Não, no máximo etanol, não é? Eu creio que salvo erro 85% de etanol e 15% de gasolina, sim. E 15% de gasolina para poder atingir os 1600 cavalos, porque caso contrário, com gasolina apenas fica pelos 1280 cavalos de potência, o que é um número inadmissível. 1280 cavalos é um valor ridículo, como todos nós sabemos. Bem, estou a brincar. Como o Fernando disse há pouco, o Jesko é o sucessor espiritual, recordista do Agera RS, que detém 5 recordes mundiais atualmente ainda, ou pelo menos detinha, porque o recorde da velocidade máxima foi batido. 446 km/h, 446.97 no Agera RS, inclusivamente teve um pico de 457 km/h. Foi na altura um valor completamente estratosférico. Entretanto, a Bugatti adiantou-se adiantou-se no marcador e ultrapassou as 300 milhas, porque quando nós entrevistamos Christian von Koenigsegg há um ano e pouco, esta parte, o Jesko estava a ser apresentado em Genebra e pronto, o Christian tinha vontade de atingir as 300 milhas, rapidamente percebeu que tinha perdido a corrida, porque ia ser mais um a atingir esse valor, porque a Bugatti fez o favor de dizer: ai, tu fizeste aquilo que fizeste naquelas 2 semanas, então apresentas o Jesko e nós a seguir vamos bater isso. Então quem vai à guerra dá a leva. E amor com amor se paga. O senhor Christian ficou, exatamente, e o senhor Christian ficou, não morreu na praia, porque rapidamente, e estamos a falar de uma pessoa que, gosta ou não se gosta dos carros dele do ponto de vista estético, ou do ponto de vista do facto de serem carros completamente absurdos de preço e tudo mais, uma coisa, é efetivamente um engenheiro com capacidades notáveis, porque sozinho conseguiu quebrar barreiras que muitos tentaram durante anos e anos e com muito mais dinheiro e não conseguiram. E ele rapidamente muda e rapidamente, diga-se, em menos de um ano, muito menos de um ano, prepara uma coisa chamada Koenigsegg Jesko Absolute e prepara-o para revelar
para se revelar no Salão de Genebra, que não aconteceu. 2020. Mas isso não o impediu de fazer a apresentação do carro. Exatamente, depois entretanto fez a apresentação do carro num live stream muito sui generis, porque foi exatamente no Salão de Genebra. Isto é interessante, sabem? É porque ainda hoje estive a ver, estava a fazer uma pesquisa aqui para o podcast, e estive a ver um vídeo que a Koenigsegg publicou há muito pouco tempo. Os bastidores do Salão de Genebra, do stand que eles tinham preparado. A Koenigsegg sempre levou a Genebra os seus carros e colocou-os num stand de exposição, com alguns detalhes engraçados, não muito luxuoso, mas num sítio relativamente normal, quando comparado com outras marcas também pequeninas que lá iam colocar os seus carros. E para este ano eles tinham feito um investimento brutalíssimo. Tinham várias salas, tinham uma zona de exposição onde o chão replicava o chão do aeródromo onde eles desenvolvem os seus carros. Pronto, é uma pena tudo o que aconteceu, foi mais uma das coisas que não foi possível ver. E esta marca pequenina, o que é que faz? Em menos de um ano acrescenta Absolute, aquela dose de vodka, ao Jesko, que já decidiram um carro louco. O carro mantém os 1600 cavalos de potência máxima e os 1500 Nm binário. Portanto, estamos a falar de um carro com números completamente loucos, não é? Continua a necessitar da mistura de etanol com a gasolina para poder atingir a velocidade máxima neste caso, superar os 500 km por hora. Alegadamente. Não é? Alegadamente. Porque isso não aconteceu. Temos detalhes interessantíssimos, como por exemplo, uma das coisas que o Christian fala sobre o Jesko é todo o trabalho a nível aerodinâmico que foi desenvolvido no carro e que ele teve que diminuir ao máximo no Absolute para que a resistência fosse o mínima possível para que o carro pudesse atingir os 500 km por hora. Mas uma nota, já na altura em que nós estivemos juntos no Salão de Genebra de 2019, ele revelou-nos que a versão de 300 milhas por hora, a versão dos 482 ou 483 km por hora, seria uma versão com um pack aerodinâmico diferente. Portanto, o Absolute é, no fundo, uma versão do Jesko que iria bater as 300 milhas por hora. Desta vez tem que ir um bocadinho mais além, porque em vez das 300 milhas, com menos apoio, em vez de 400, vai até aos 500, vai fazer mais 16 km por hora ou 17. Os pneus, como o Fernando disse, foram e são um dos grandes entraves a este recorde. Aliás, por isso é que ainda ninguém o bateu, é o que se diz, nomeadamente a Hennessy. Portanto, toda a gente está no mesmo barco e as marcas de pneus neste momento devem ser o parceiro mais cobiçado e mais aliciado. Eu para a Hennessy e acho que eles não estão preocupados com os pneus. Vamos ver quanto é que isto dá. O turbo, vamos ver quanto é que isto dá. O motor, vamos pela mesma bitola, vamos ver quanto é que isto dá. E no final, olha, vamos ver se vamos sobreviver. Mas eu gosto dessa maneira desprendida deles produzirem os carros. Muscle acima de tudo, andar para a frente e ver se isto trava. Diogo, uma das. Mas uma coisa engraçada, só sobre a aerodinâmica, uma coisa engraçada, desculpa lá. Aerodinâmica e peso. Há bocado o Fernando falava do peso do Bugatti. Que eu ia referir. Isto é muito interessante. O Koenigsegg Jesko tem Absolute, tem 1600 cavalos, 1500 Nm de binário e tem 1290 kg de peso. Portanto, é um verdadeiro peso pluma. Mas isso é só uma pergunta. Isso é seco? Eles referem-se a seco? O peso em seco, sim. Então espera aí, tonelada e meia. É tonelada e meia para aí. Mas seja a seco, ou seja em ordem de marcha. Mas comparando com, por exemplo, com o Bugatti Chiron, por exemplo. O Bugatti Chiron é 2 toneladas para aí, por isso. Estamos a ver que há aqui uma diferença descomunal em termos de Estamos a falar, na melhor das hipóteses, 500 kg, que é um abuso. É bastante. E faz ainda diferença, assim, obviamente. Ainda assim... Estamos a falar de um carro que pesa mais ou menos o mesmo do que um
Hyundai Um Golf? i30N, um Golf, um Audi RS3, Um ATA3. pesa menos do que um A45 AMG, Assim, o A45 é um peso pesado. que é um peso pesado do carro, é pesadíssimo. É um peso pesado. pesadíssimo. Outra coisa Com a interessante é o diferença facto. que tem quantos quilómetros? Desculpa, quantos cavalos? Repete. Qual? O A45, Não, 420. 425, 421. 421. o Iesco 1600. 1600 com a mistura certa de etanol e a gasolina é 85. Se algum vier para Portugal, vão meter nitro. Alguém vai dizer isto agora precisa de nitro. Isto faz Uma 2000, repro, isto uma faz repro. 2000 cavalos. Isto faz 2000 Vamos fazer uma cavalos. repro. Vamos fazer Uma uma repro. repra, exato. Deixem-me só dar uma nota interessante, que é a aerodinâmica. A carga aerodinâmica de um Iesco ou seja, o downforce que consegue gerar pode chegar até aos 1400 kg. O Absolute fica-se pelos 150 kg. É só para estabilizar o carro. É só para- basicamente. Exatamente, é só mesmo para manter. Não convém certamente que àquela velocidade haja ali alguma questão. Não, porque necessitaria. Apareceu uma rotunda do nada. Quem sabe, mas- precisas travar um bocadinho mais forte, não sei. Não, mas o carro continua estável agora. A carga aerodinâmica é Certamente. sobretudo para Não é garantir para a que até velocidade conta. para curvar, né? Exato, é para Sim, curvas. O carro é para. Eu É para, Digo, é pá, para haver ali uma velocidade pequena superior. necessidade de fazer um desvio de trajetória, só mesmo nem que seja quase um ajuste de volante, não deve ser. Por acaso isso é giro ler os relatos dos pilotos que depois fazem essas tentativas de recorde, em que eles dizem que aquelas velocidades, uma pequena correção do volante pode fazer atravessar logo 2 ou 3 faixas sem dar conta, É, porque ou quantos uma metros por pequena. segundo é que nós fazemos quando vamos a 500 km por hora? É um Boça. absurdo. É um absurdo. Tem que fazer as contas. Vou fazer de cabeça às contas, não sou capaz. Mas olha, Não, uma coisa eu estou a ver, o tempo neste podcast está a avançar e temos de passar para o nosso terceiro carro. Diogo, queres adicionar mais algum dado à apresentação aqui do nosso Iesco? Eu queria só deixar aqui uma pequena nota, não muito aprofundada, até porque tenho que tirar um curso de engenharia avançada para poder falar sobre isto de forma bastante correta e sem erros, ou com muitas cábulas, que é o facto de a grande novidade do Iesco ser a transmissão que o carro tem, e que a Koenigsegg chama-lhe uma LST, uma Light Speed Transmission. O Christian, quando dá nomes às coisas, é assim sempre coisas quase espaciais. Star Wars, não é? Sim, que é uma caixa de 9 velocidades que tem que é multi-embreagens, basicamente. E o que é que permite? Permite que basicamente se consiga praticamente passar de uma 7ª velocidade para uma 4ª sem passar pela 6ª e pela 5ª, e assim sucessivamente. Ou seja, é mais uma das obras de engenharia A juntar, de Christian a von juntar ao Koenigsegg. Pre-Valve e juntar a tantas outras tecnologias que Sim, uma marca tão exato. pequena sozinha A gente- conseguiu implementar, não é? Depois da caixa Direct Drive do Regera, depois daquilo que foi feito, agora vem esta caixa. É notável, sem dúvida alguma. Portanto, sim. Eu acho que, mas há uma explicação não muito grande no nosso website sobre a caixa de velocidades agora esqueci-me do nome do Iesco, exatamente, do Iesco. Peço desculpa, não, deu aqui uma branca. E sobre o chassi e sobre tudo aquilo que permite, desde uma rigidez torcional de 65.000 Nm por grau, coisas completamente absurdas. Ou seja, para haver uma torção de 1 grau é preciso aplicar quantos Nm? 65.000 Nm. Eu não faço ideia quanto é que isso dá em quilos de pressão, mas deve ser um valor Já, gigantesco. como diria É fazer as contas. Fernando, passamos finalmente para o teu carro. Peço que não sejas tão demorado, porque estamos a aproximar-nos de uma hora de podcast. Ainda temos muita coisa para fazer no nosso website. Portanto, Exatamente. tu vais falar, recorda-me, do SSC Tuatara. Exatamente, do porta-aviões. Desculpa, do hipercarro. Não, a SSC, o Tuatara é o segundo esforço da SSC
nesta história dos recordes. Eles chegaram a ser, durante um breve período de tempo, os detentores também do recorde de velocidade máxima num automóvel, com o seu modelo anterior, o que era o Aero. E em 2011, ou seja, há 9 anos, apresentaram este Tuatara, que é desenhado por um designer muito conhecido, que é o Jason Castriota. É um carro com um estilo muito apuradíssimo. E também para quem não conhece o Jason Castriota, que modelos mais é que ele desenhou? Ele esteve envolvido em projetos com a... Aliás, o último protótipo, que seria um futuro Saab, é dele, por exemplo. Esteve envolvido com a Pininfarina, onde desenhou vários Ferrari também. Pronto, e acho que o SSC Tuatara, se não estou em erro, foi o único super desportivo que realmente vai ver a luz do dia. É um carro com um estilo muito apurado e também, da mesma forma que o Iasco Absolute teve que se livrar de toda a parafernália aerodinâmica para ter um menor índice de resistência aerodinâmico. Também o SSC Tuatara também revela um baixo valor de resistência aerodinâmica. Tem um CX de 0,27, o que é muito, muito, muito baixo, quando comparando com outros super desportivos normais. Isto, sendo um carro norte-americano, segue a receita um pouco do Hennessy, mete um motor grande e com muitos cavalos. Trata-se de um V8 com 5.900 cm3, biturbo, e também, tal como o Iasco, também funciona a E85, ou seja, é uma mistura de etanol com gasolina, e debita 1.770 cavalos. O objetivo deles é também, claro, atingir os 500 km/h. O carro também deve estar a sair, ou deve estar a começar a ser entregue aos clientes ainda este ano, porque tem saído alguns vídeos, a marca tem lançado alguns vídeos com o carro já a circular na estrada. Eu estou a mostrar Já foi neste apresentado. momento. Sim, isto é... Supercar Blondie. Sim, ela teve a oportunidade de conhecer o carro em primeira mão, por isso. Mas pronto, é curioso que sejam só os norte-americanos, sobretudo, a tentar isto, excetuando a Koenigsegg, por exemplo, as marcas europeias, Pagani, Ferrari, Lamborghini, McLaren, não querem saber nada disto, não estão interessados. No Saudosos entanto, os tempos do McLaren F1, não é? exatamente, e o McLaren F1 é um carro rápido acidental, né? Que aquilo nem sequer era o objetivo, nem era o objetivo dele ser o carro mais rápido do mundo. Aconteceu porque o carro foi concebido de forma excelente, né? Ainda hoje acho que é o carro atmosférico de produção mais rápido do mundo. Sim, se a memória não me falha, acho que sim. Não é o mais potente, mas é o mais rápido. Sim, o mais rápido, sim. E mais uma vez é um compêndio tecnológico extraordinário. O Sr. Gordon Murray excedeu-se com o McLaren. Era o muitos que estava a ter na garagem. Era sem dúvida, também. E as lições aprendidas com esse carro, podemos ver nestes carros que estamos agora a falar. Estes carros também é tudo à base de fibra de carbono, seja para construir a monocoque, seja para construir para os painéis da carroceria. Já agora, em termos também de peso, o SSC Tuatara também é um carro muito leve, também tem um peso a seco inferior a 1.300 kg, que é notável. O motor, apesar de ser um colosso, pesa apenas 200 e poucos quilos, que é para aí metade, deixa-me confirmar, é metade do Chiron. O W16 do Chiron pesa 421 kg, 400 e tal. Este pesa menos de 200 até. 1196 kg. E não tem 300 turbos, não é? Não, só tem 2 turbos, dois turbos gigantes também. Mas é aí que está a piada. Não digo que não seja um motor admirável o W16, mas se calhar é para este objetivo puro e absoluto de atingir velocidade, se calhar não é propriamente a melhor solução. Até para cortar na massa do veículo, não é? Por falar em soluções, e estamos a aproximar-nos do final deste Autorádio, podcast da Razão Automóvel. Há pouco aflorámos isto. É muito importante ser o primeiro a chegar e a colocar a bandeira. Ninguém vai falar do segundo carro a atingir os 500 km/h, ou pelo menos vai ficar esquecido. Quem é que, começando por ti, João, achas que vai ser o primeiro a conseguir bater este recorde? Em quem é que apostas? Porque é difícil adivinhar. Se tivesse que fazer uma aposta...
Eu faço e aposto no Koenigsegg. Acho que é aquele que me parece ter o projeto mais robusto. Porque está a trabalhar na área dos pneus, tem um carro que por si só é um primado tecnológico e acho que é aquele que de todos me parece que vai ser mais capaz. Porque como nós já abordámos várias vezes ao longo deste podcast, sem pneus adequados não chega só a ter motor. E a Koenigsegg acho que está a fazer o trabalhinho de casa todo certinho para chegar lá primeiro. E tu, Diogo? Eu só mais tenho é que concordar com o João. Eu tenho que apostar no carro que tinha que defender, com unhas e dentes. E eu concordo com aquilo que o João disse. Tem a ver com a estrutura, tem a ver também com o facto de terem uma parceria com a Michelin. Eu penso que não serão os únicos, mas acho que há um grande histórico de quebrar recordes de velocidade na Koenigsegg. E há outra questão também, é que ele foi obrigado a mudar os planos por causa da Bugatti. Quer dizer, e agora também não vai deixar ficar-se para trás, não é? Quer dizer, não faz muito sentido. Portanto, Claro, é uma questão de honra. vai até ao final, não é? E tu, Fernando, qual é que é a tua aposta para o primeiro a bater esta mítica barreira dos 500 km por hora? Não discordando, eu também acho que vai ser o Sr. Koenigsegg. Mas também ninguém sabia quem que era a SSC e eles vieram do nada e conquistaram o título de carro mais rápido do mundo e ninguém sabia quem eles eram. E o carro deles parecia ter sido desenhado por um miúdo de 16 anos, por isso não, Muito criativo, SSC, muito criativo. não, o carro aquilo parecia feito num barracão qualquer, o No carro. E no barracão, entanto, exatamente. aquilo atingiu mais de 400 km/h Eu e acho, bateu o Veyron na altura. E depois a Bugatti lançou o Veyron Super Sport e conseguiu o recorde de velocidade. Agora, não sei se por acaso não me faço a mínima ideia se a SSC tem alguma parceria com algum instrutor de fabricante. pneus, mas eu não os colocaria fora da corrida para já. Pelo A menos minha para ter os aposta, primeiros. eu sou o único, portanto, que vai apostar no NSA Venom F5, porque eu acho um bocadinho a imagem dos planos deles, apesar de temos brincado um pouco, mas estamos a falar de engenharia de ponta. Eles sabem muito bem o que fazem e como o fazem. Mas tem aquele espírito norte-americano, talvez até um bocadinho de luz de improviso, e vão pensar, para a semana eles dizem que vão bater o recorde, Exato. talvez nós vamos fazer umas chances, vamos nos juntar e vamos para um sítio onde possamos bater este recorde e podem surpreender. Eventualmente não vai ser a forma mais elegante e mais tecnológica de bater os 500 km por hora, mas poderá ser uma das mais práticas. Quero agradecer-vos a todos por terem estado connosco, Fernando, Diogo e João, e também a vocês que nos estão a ouvir através do Apple Podcasts ou do Spotify e naturalmente também a todos aqueles, mais de 90 mil, que já nos seguem através do nosso canal de YouTube. Se ainda não subscreveste, eu não sei do que é que estás à espera. Os melhores conteúdos online estão aqui na Razão Automóvel, 100% gratuito, 24 horas por dia. Do que é que estás à espera para subscrever o nosso canal? Quanto a mim, é tudo. Eu espero que tenham gostado deste 9º episódio do Autorádio. Um grande abraço e até à próxima. Deus. Até a próxima.